Na aula de hoje, pessoal, a gente está recebendo um visitante ilustre, um, um parceiro de jornada do mundo open source, e vai ser uma oportunidade ímpar, porque na semana passada a gente recebeu o professor Creteu, que explorou o universo do mundo GNU. E hoje estamos com o Jomar Silva. Ele atualmente trabalha na ZUP, com projetos open source da ZUP, ele vai se apresentar. E um amigão meu de eventos do mundo do software livre que a gente se encontra por aí. A ideia desses debates é justamente a gente entender as diferenças de ecossistemas que existem por dentro do mundo do software livre, né, do código aberto. E tendo essa ciência de como as coisas funcionam, cada um poder escolher, na hora que estiver arquitetando, montando o seu projeto, quais são as tecnologias e os licenciamentos mais adequados para cada um dos componentes de todo o projeto. Isso é uma dúvida que todo mundo tem, que até gente experiente acha que software é você pegar apenas o binário do software, instalar, tal. Não entende que tem toda uma cadeia por trás que vai do desenvolvimento, o ciclo de vida do software, quem pensou aquele software, qual era a intenção, qual era o mercado, o objetivo, como aquele software se sustentaria, né? Se sustentaria. Então, assim, com essa sequência de debates que a gente teve, a ideia é que isso fique mais claro na cabeça da gente. E todo mundo aqui sonha em elaborar, né, um bom projeto, entregar, fazer boas entregas para a sociedade, mas pouca gente lê os contratos de licenças de softwares, pouca gente tem a ciência de lá, o EULA lá do Facebook, do Instagram, das APIs que está consumindo. Outro detalhe, para daqui a pouco a gente não virar Uber o programador Uber de APIs de serviços, né? E a ideia de trazer o Jomar foi de dar uma esclarecida nisso, de mostrar para a gente como o mercado corporativo, o Jomar é um dos meus amigos mais corporativos que eu tenho no Facebook, e como é que o mercado corporativo vê isso, como é que a coisa acontece. Então, Jomar, se apresenta e vamos seguir nesse bate-papo que vai ser quente, viu? Beleza. Obrigado, Oderbal, pelo convite aí. Desculpa que o Oderbal já faz um tempo que tem me convidado e a correria anda bem grande, mas é um prazer poder bater um papo com todo mundo. Eu hoje sou Head de Developer Relations na ZUP, então eu sou responsável pela criação, manutenção e engajamento de todas as comunidades dos projetos open source que a ZUP acabou de anunciar. A ZUP é uma empresa brasileira de Uberlândia, tem 9 anos, é uma empresa que teve um crescimento muito grande, e no final do ano passado foi comprada pelo Itaú. Ainda é uma empresa que trabalha de forma independente, a gente trabalha com uma série de outras empresas, não só com o Itaú, apesar de ter um foco bem grande no banco, né? E a ideia desses projetos open source é um treco bem interessante, porque a ZUP, ao longo dos últimos anos, sentiu uma série de dores aí de trabalhar com diversas empresas, diversos projetos, e a gente começou a desenvolver um stack de software que dá uma base para desenvolvimento de tecnologias e de software e de aplicações e de inovações em cima. E os fundadores da empresa decidiram transformar isso em open source por um motivo bem interessante, que é uma forma importante de devolver para a sociedade o muito que eles receberam, porque a empresa foi toda montada com base em open source. Então, as bibliotecas, os frameworks, tudo que a ZUP fez ao longo dos últimos anos teve base no open source. E eles acreditam num treco que eu acho que é muito legal, que foi isso, que foi um dos motivos até de eu ter aceito o convite de vir trabalhar na ZUP, né? Que quando você está num país economicamente privilegiado, digamos assim, é muito fácil você ter uma ideia inovadora, montar uma startup, conseguir um investimento e montar uma base de tecnologia
para que o teu produto ou serviço possa crescer, escalar e atingir uma escala global. O problema disso tudo, parece hoje que a gente falar de montar startup, desenvolver produto, é algo específico de tecnologia. Mas quando a gente olha o futuro que o mundo está tomando, eu acho que daqui 10, 15 anos, só tech companies vão sobreviver, só empresas que têm um pé forte em tecnologia, né? Hoje a gente vê tecnologia servindo para uma série de coisas que parecem que são muito legais, né? Como, por exemplo, a história do Uber, que o Adebol citou, você poder pegar o teu carro e ganhar uma graninha extra, numa hora que deu um desespero ali, pegar o teu carro e trazer um sustento para a tua família através do Uber é muito legal, né? Mesmo com todas as críticas que existem em torno aí do Uber, do Log, do iFood, etc. O que a galera não se tocou ainda é que o próximo salto de tecnologia do Uber é tirar o motorista da jogada e botar carro autônomo. E essa galera vai trabalhar com o quê? Vai fazer o quê da vida? Então, quando a gente olha todas as áreas da sociedade que a tecnologia está sendo disruptiva e está rompendo, a gente acaba vendo que quem não tiver um pé forte em tecnologia no futuro vai ter problema sério. E como eu falei, para um país com mais acesso a recurso financeiro, isso é mais fácil de lidar. Agora, quando a gente olha para o Brasil, para a América Latina, para a África e para uma série de outros países, o que a gente constata de fato é que grandes ideias, grandes produtos e serviços que foram lançados por startups acabaram morrendo, muitas vezes no curto, no máximo no médio prazo, por conta da falta de recurso de montar um stack de software que fosse sustentável. Então a empresa tinha um puta serviço, entregava um baita valor para o mercado, dava uma puta oferta para a galera, mas a hora que começou crescendo e partiu de 10 mil para 100 mil, para 500 mil, a estrutura de tecnologia não aguentou. Então, o que a gente abriu de projeto Open Source da Zup até agora é exatamente para isso. São 3 produtos, um é uma CLI para automação de tarefas repetitivas do dia a dia, que você pode usar na tua casa para automatizar qualquer coisa que você faça no seu computador, ou você pode usar na tua empresa para automatizar qualquer coisa complicada e complexa, como, por exemplo, criar um projeto, um template de projeto na minha máquina, automaticamente criar o repositório no GitHub, fazer o primeiro commit, o repositório já sobe com toda a esteira de produção, aquilo lá já é publicado a primeira versão automaticamente numa cloud, que pode ser a AWS, pode ser a Amazon, a Azure, pode ser um servidor, uma VM que você vai levantar, um Docker que você vai levantar em algum lugar, e tudo isso na mão é passivo de 1 milhão de erros, né? Então, eu queria ter um script que automatiza essa história aí, eu digito uma linha de comando, vou tomar um café, na hora que eu volto o treco está inteiro feito. É isso que o primeiro produto, que é o Reach, faz. O segundo é um produto para fazer deploy em círculo de aplicação e para você poder ter várias versões da tua aplicação rodando no ambiente de produção com controle. Então, que junto com o terceiro produto, que é um produto para Server Drive UI, que é uma tecnologia para desenvolvimento de aplicação que hoje o Spotify usa, o Uber usa, o Airbnb usa e está crescendo bastante, né? Que os dois trabalhando juntos serve para um treco legal para caramba chamado teste de hipótese, entre outras coisas, né? Ou seja, por mais rápido que seja a agilidade de uma empresa, é muito importante você poder testar uma hipótese de forma controlada. E muitas vezes a gente demora para fazer isso porque você não vai mexer em quem está num ambiente de produção que está estável, né? Então, o que o Charles, junto com o Beagle, te permite fazer é dizer o seguinte, olha, o meu aplicativo, eu vou tentar trocar a interface XY dele, ou o fluxo de interação XY dele, mas eu quero fazer um teste muito controlado para quem mora em Brasília. E aí funcionou de Brasília, eu vou expandir para o Distrito Federal, funcionou, eu quero expandir para a região sudeste inteira, e aí eu tenho certeza que está tudo funcionando, essa minha versão vai virar a versão oficial, a versão de produção que todo mundo vai ver. Então, são produtos que te permitem fazer isso, estão trabalhando por baixo do capô com 1 milhão de bibliotecas e códigos de open source. Quem quiser conhecer esses projetos especificamente, o site é opensource.zup.com.br. Lá vocês vão ter o link para todos os projetos, a documentação está em português, está em inglês também, mas está em português, foi muito bem feita, e é projeto com brasileiro, e já está tendo interesse de gente do mundo inteiro em cima desses projetos, tá? São projetos complexos, como eu falei, são produtos que nós desenvolvemos internamente,
Podíamos ficar com ele guardado, trancadinho dentro do armário lá, brincando de My Precious do Senhor dos Anéis, ganhando dinheiro em cima disso, mas a decisão foi essa, né? A gente quer prover um stack de software para que qualquer pessoa em qualquer país que tenha uma ideia legal na cabeça tenha um mínimo de infraestrutura que permita crescimento daquela ideia, desenvolvimento daquela empresa, porque a gente acredita que isso vai ajudar a dar oportunidade, trazer oportunidade para o mundo inteiro. Então, como vocês veem, até um tempo atrás vieram me perguntar da organização do TDC, que é um evento que eu adoro, né? Pô, João Mário, e se a gente criar uma trilha de open source dentro do TDC, né? Porque tinha o Fizzly acabou deixando de existir por N motivos, né? E, putz, se a gente trouxer a discussão de open source para dentro do TDC, isso deve fazer uns 3 anos, né? Eu virei para a galera e falei assim, ó, me fala uma trilha do TDC hoje que não é open source. E ficou um silêncio enorme. Porque, no final das contas... Eles desenvolvem em cima de open source, né? No final das contas. Tudo é em cima de open source. Então, qualquer palestra que você entrar, por incrível que pareça, né? Quer dizer, por incrível que pareça para a gente da época das brigas, mas você vai numa palestra da Microsoft hoje, os caras vão falar quase que o tempo inteiro de open source. O Azure foi feito em cima de uma infraestrutura que usa bastante open source. A Microsoft trabalha bem com Linux hoje. Isso para citar o caso extremo, né? Que no começo lá era, puta, ó, não acredita nesses caras aí, esse negócio não vai para lugar nenhum, né? O mundo tem que ser desse outro jeito. Então, a indústria inteira mudou. Open Source hoje, a semana passada teve o Open Source Summit América, feito pela Linux Foundation, eu pude participar, e foram mostradas algumas informações que eu acho que são bem interessantes para a gente ter para ter em mente, né? A primeira delas é um estudo de uma empresa que faz verificação de segurança de código-fonte de aplicação. Então, eles acabaram tendo um dado estatístico de, sei lá, acho que são 12 mil aplicações, é a aplicação pra cacete que os caras investigaram ao longo do último ano para fazer esse scan, e que eles acabaram constatando, eu juro para vocês que me deixou de queixo caído. Praticamente 96% das aplicações que são desenvolvidas hoje tem pedaços open source dentro, tá? Biblioteca, componente, framework, etc. E o mais interessante é o seguinte, a grande maioria das aplicações hoje em dia, 70% do código-fonte da aplicação final é open source, veio de algum projeto open source. Então, hoje, desenvolver uma aplicação significa você escrever de 10% a 30% dela. Quando você olha o código-fonte final, a grande parte do que está ali é open source. Isso só foi possível por 2 motivos. Primeiro, que o compartilhamento funcionou, e segundo, que isso teve viabilidade econômica. Então, se criou, de fato, um ecossistema de sustentabilidade econômica em torno de open source. O open source pegou e funcionou no mundo quando as grandes empresas de tecnologia, que inicialmente ficaram até bem na defensiva, a maior parte delas, com esse mundo, entendeu o valor que aquilo traz, entendeu como aquilo é importante, e aí os modelos de desenvolvimento de software, os modelos de licenciamento e os modelos de montagem de ecossistema começaram mudando. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um modelo chamado Open Core, em que o recheio, o miolo das aplicações é desenvolvido de forma colaborativa, e o ecossistema em volta vai fazer o que quiser. Um grupo pega aquilo ali, usa para fazer um outro projeto open source. Uma empresa pega aquilo ali, transforma num produto proprietário e vende licença. Uma outra empresa pega aquilo ali, coloca no ambiente de nuvem e vende como serviço. O importante é o seguinte, aquilo tudo funciona porque esse miolo é mantido de forma colaborativa. E aquilo propiciou inovação para todo mundo, aquilo traz inovação para esse ecossistema inteiro, e aquilo permite com que cada um que está dentro desse ecossistema tenha, de fato, liberdade para fazer o que bem entende, implemente o que quiser, comercialize o que quiser. Ah, João Maio, mas o cara fez uma feature proprietária, está vendendo isso, e quem usa a versão open não vai ter. Não se preocupa, porque se aquilo lá for valor para alguém, não demora muito tempo, aparece a mesma funcionalidade implementada num outro projeto open source. Então, só um segundo, interrupção. Você acha que isso vai meio que na contramão do que empresas como o Facebook, como o Google fazem? Tipo, esse código deles, geralmente, eles não publicam, eles não compartilham. Esse core que é o responsável pela escalabilidade e presença que essas empresas
tem na internet, e isso fica meio que como um segredo de indústria, né? De negócio. Não, não, porque se você, até recomendo todo mundo aí visitar opensource.google.com, entra lá, dá uma olhada na lista de projetos open source do Google, projetos que nasceram no Google. Você vai ver coisas ali que são a base de grande parte da infraestrutura que a galera usa hoje. Spotify tem isso, o Facebook tem isso. Então, mas todos eles têm isso para sustentar um modelo de negócio baseado em API, né? Baseado em consumo por outros desenvolvedores da plataforma. Porque, assim, uma das coisas que eu me preocupo e que eu sempre observo muito assim, é a relação do programador pequeno, independente, com essas grandes empresas, entendeu? Será que essa parte que está aberta, open source, do Facebook, do Google, é justamente a parte que interessa a eles que esteja aberta, justamente por permitir que os seus desenvolvimentos de negócios na área de consumo de API, por exemplo, Google Maps, inteligências artificiais como o Lex da Amazon e por aí vai, né? Então, você acha que não é só um interesse de mercado ali pontual ou que não, é uma grande colaboração? Eu acho que grande parte disso tudo que você falou que eles desenvolvem está baseado num stack de open source. E o que eles têm feito é nutrido esse ecossistema de open source. Por exemplo, eu estou aqui olhando agora o site open source do Google, o Spinnaker, que é uma plataforma de continuous delivery para multi-cloud, nasceu dentro do Google. Tá? O TensorFlow, que é hoje o grande software que está até a rede neural que está rodando aí, que você está mostrando nessa telinha, foi treinada provavelmente no TensorFlow. O TensorFlow não existiria se não fosse o Google ter aberto o código do projeto deles. Eles podiam manter aquilo trancado a 7 chaves lá dentro, mas abriram. E é por isso que pesquisadores do mundo inteiro, na hora de fazer suas teses, suas teorias, seus algoritmos, eles podem implementar isso, entregar isso para a sociedade, além de entregar um paper, entregar um código funcionando. O projeto que ilustra muito a força que isso tem na indústria é o OpenCV. O OpenCV nasceu dentro da Intel. Eu conheci algumas pessoas da Intel que trabalharam no OpenCV, no Intel Labs, quando ele era um produto fechado. E em determinado ano, que eu não me lembro agora, se foi 96, 2006, acho que foi 96, se não me engano, não lembro o ano, de fato, mas a Intel simplesmente decidiu que visão computacional só ia virar realidade se todo mundo usasse. E que qual que era o problema? Você fazia um paper sobre visão computacional e o que você entregava na academia era um estudo teórico e, no máximo, um código de implementação de referência, que aquilo, para virar um produto, precisava de muito dinheiro e muito investimento. Então, o que a Intel fez? Abriu o OpenCV, botou como um projeto de código aberto, e a galera das universidades, principalmente, passaram a implementar algoritmos dentro do OpenCV. Então, tudo que a gente está vendo rodando ali no vídeo, que é algoritmo de OpenCV, foi paper, foi material de pesquisa, de mestrado, de doutorado, e muita coisa, inclusive, de desenvolvedor que usou o OpenCV para resolver um problema seu e abriu o código. Então, o OpenCV tem centenas de algoritmos hoje dentro dele que nasceram dessa forma. Se você imaginar que se não existisse um projeto como o OpenCV, tudo isso era paper pendurado na prateleira de algumas universidades do mundo e, eventualmente, implementados em produtos de empresa que tinha muito dinheiro para investir, você percebe o potencial de escala que o open source existe. Agora, para que isso seja possível, você tem que viabilizar um ecossistema de negócios que seja sustentável em torno dessas tecnologias. Então, a grande discussão de licenças permissivas, não permissivas, copyleft, copyright, por aí vai, ela passa um pouco em torno disso, de você permitir com que exista sustentabilidade econômica de médio e longo prazo nos projetos. Tá? Não que projetos que trabalham com licenças menos permissivas, né, ou não permissivas, não consigam ir longe. Depende do lado que você estiver olhando, né? Se vai ser mais permissiva ou menos permissiva. Porque pelo que eu continuo, menos permissiva seria licenças
como MIT, por exemplo. E se você olhar do ponto de vista do open source, a GNU ela é mais restritiva, porque afinal de contas, eu Ela não, te diz, a última se, opção é fechar, se você pegar uma licença igual a Fero, se não me engano, a Fero GPL, a AGPL, ela diz o seguinte, o que consumir aquele serviço implementado com ela tem que ter código aberto. Ela impõe restrição a quem consome na outra ponta. até no consumo. Até no consumo na outra ponta, se for via rede, que ela foi uma licença criada para manter a abertura, inclusive em serviços de rede. O resultado final é o seguinte: você tem empresas que dizem nossos funcionários estão proibidos de contribuir com esse tipo de código. Ponto. Que um projeto que nasceu com essa licença acabou de conseguir? Ele acabou de proibir milhares de pessoas no mundo de contribuir com aquele código. Ele acabou de impedir que milhares de negócios sejam criados em torno daquele código. Então, quando você vai para o outro lado extremo, que são as licenças permissivas, é o seguinte: o código está aí, meu, faz o que você quiser. Você quer embedar esse código num fone de ouvido e vender o fone de ouvido, é teu, faz, te vira. Então, eu acho extremamente importante você ter... eu acho importante, a indústria mostrou a importância disso, né? Que você ter flexibilidade para poder fazer inovação e principalmente gerar negócio em torno de open source é o que fez a coisa pegar. Com certeza. Então, licenças que a galera do GNU detesta, como a Apache, ela dá um monte de garantia, né? A licença é só um pedaço da história, porque ela garante as regras de distribuição, não as de contribuição, que aí você faz através do CLA, faz através de DCO, né? Para tratar o lado de contribuição. Então, de fato, hoje, por que a gente talvez não precise mais de um FISLE, ou a gente não precise mais de um evento de open source com esse intuito de fazer o que a gente fazia lá atrás, que era divulgar? É porque as pessoas já usam. Eu não conheço uma pessoa no planeta Terra hoje que não seja usuário de open source. O problema é que as pessoas não enxergam onde o open source está. Então, quem tem um roteador Wi-Fi em casa é usuário de Linux. Quem tem um Android no bolso é usuário de Linux, porque o Linux é baseado no Android. E isso para citar duas coisas. As TVs hoje, qualquer Smart TV, é baseada em Linux, em projeto open source pra cacete. Você pode ver que se você puxar... Uma pontuação sobre o Linux. Quando o Jomar falou do ecossistema sustentável, de licenças mais permissivas ou menos permissivas, eu falei dependendo do ponto de vista, um dos motivos que o Linux, o kernel do Linux, não é GPL v3, é justamente para que foi uma sinalização, né, por parte da Linux Foundation de, como é que eu posso dizer, não tornar o Linux o garoto problema da história, e sim um garoto solução. Quando eu falo o garoto problema, é que as restrições que a GPL v3 iria impor ao kernel do Linux poderia torná-lo menos sustentável. E aí recomendo todo mundo assistir o TEDx do Linus, o último que ele participou, que ele explica, o cara dá uma cutucada nele assim, tipo, você não se incomoda não de empresas de estarem montando negócios bilionários em cima do Linux e você não está ganhando nada com isso tal. E aí eu deixo, não vou dar spoiler não, vocês veem a resposta dele lá, que é divertida. Pode dar sequência. Isso é um treco interessante. Falando do Linux especificamente, desde, se não me falha a memória, 2015, a empresa que mais contribuiu para o desenvolvimento do kernel do Linux foi a Intel. E aí eu pergunto para vocês, como é que a Intel ganha dinheiro vendendo Linux? Não ganha. Agora, a gente só teve aquela virada de cloud, por exemplo, porque o Linux foi o sistema operacional que permitiu você montar toda a infraestrutura de nuvem, de cloud e de uma série de outras coisas que a gente tem hoje. E ali a Intel ganha dinheiro. Containers também, né? Containers, é ali que a Intel ganha dinheiro. Então, esse que é o ponto importante, né? Se a gente tivesse uma série de restrições quanto à capacidade das empresas de inovar e ganhar dinheiro dentro desse ecossistema, o open source jamais teria pegado. Então, essa discussão toda de open source, de software livre, etc.,
ela teria ficado lá atrás e já teria sido ultrapassada, né? E, na verdade, se a gente for olhar como é que o software surgiu, né, ele era o mal necessário para o hardware funcionar. E o software era dado de graça. O software é um bem intangível, diferente de um hardware, que você tem que ter uma fábrica, tem que ter um hardware, tem que ter um processo. O software é um bem intangível. Então, o que aconteceu foi que, conforme o hardware foi sendo comoditizado, no final da década de 60, começo da década de 70, a lucratividade das empresas começou baixando. E aí, a lucratividade baixando, para manter as coisas do jeito que estavam, eles tiveram que começar a vir receita de outro lado. E o lado que foi mais fácil vir receita foi do software. Então, o software foi tangibilizado de forma artificial através de licença de uso e se decidiu vender essa licença de uso. Tanto é que quando a Red Hat começou o modelo de negócio dele de subscrição, muita gente falava, pô, esse negócio não vai dar certo, se eu posso ter de graça, por que eu vou pagar? E o que aconteceu? As empresas pagaram. Por quê? Porque eu precisava ter o treco atualizado, eu precisava ter garantia que eu ia ter patch de segurança, eu precisava ter um suporte para alguém para ligar, porque eu não posso imaginar que eu só tenho um super-homem na minha infraestrutura, e se eu tenho que ter uma infraestrutura no ar 7 por 24, 365 dias por ano, um tempo meu parado, um downtime meu, me traz um prejuízo tão gigantesco que vai custar mais do que esse dinheiro que eu vou pagar para o cara me ajudar a garantir minha estrutura no ar. Era um negócio que meio que rompia a realidade na época. E tanto a Red Hat como a SUSE, que tem modelos de negócios bem parecidos, eles investiram não só na subscrição, né, que é o suporte, eu estou aqui à tua disposição para salvar quando precisar, como também na automação dos processos, né? Existem gestores, softwares de gestão para data center que permitem você gerir milhares de máquinas a partir de um ponto central, né? Eles fizeram disso também um diferencial, que no início não era disponível nem como software livre, mas que hoje já é disponível também dentro do ecossistema open source. E eles só conseguem dar essa garantia para quem assina contrato com eles de subscrição, de suporte, etc., exatamente pelo fato de que eles têm gente trabalhando no desenvolvimento das soluções open source. Então, quando é encontrado um problema de segurança, uma vulnerabilidade, um risco qualquer, eles não têm que ficar sentados esperando o código nascer na árvore e ir lá colher a maçã e enfiar no software. Eles vão botar gente para trabalhar lá para resolver o problema. Então, por isso que é importante você ter essa flexibilidade de trabalhar, e quando você olha a Red Hat hoje, não é só Linux, tem uma cacetada de produtos lá, o OpenShift é um deles, bem interessante, e tem um monte de outros produtos que fazem, e esse ecossistema inteiro está funcionando. Vocês olham para uma empresa igual a HashiCorp, que tem um monte de coisa que é baseada nesse conceito de Open Core, né? Você tem uma série de projetos open source hoje que são a base de serviços de cloud que muita gente usa. Inclusive, você usa e consome toda essa infraestrutura open source sem precisar ter conhecimento quase nenhum da infraestrutura que está por trás. Eu lembro do tempo que eu ia hostear um site e eu era obrigado a levantar uma máquina virtual, instalar um Linux, instalar um Apache Server, instalar um banco de dados, manter esse monte de coisa, instalar um framework para gerenciamento de blog, manter essa cacetada de coisa atualizada, bug de segurança, firewall trancadinho, patch e etc., para simplesmente eu poder chegar em casa à noite e escrever um post contando como é que foi meu dia. Então, as pessoas não tinham acesso a isso. Isso fazia quem realmente conhecia de tecnologia. Hoje, qualquer um entra no blogger.com, cria uma conta com o Gmail, 10 minutos depois já está compartilhando a vida. Não vou nem falar do YouTube. Tá? O YouTube era sonho de consumo lá no começo dos anos 2000, né? Puta merda, para você gravar um vídeo em formato digital era um negócio de outro mundo. Para você conseguir fazer um streaming disso, era um parto danado. Eu tive a oportunidade de trabalhar... Era um servidor gigante. Eram servidores gigantes, servidores de video on demand eram pesados, e eu tive a oportunidade de trabalhar no centro de pesquisa e fazer um projeto piloto no começo dos anos 2000 ali. Não, foi mais tarde, né? Um pouquinho mais tarde. Mas eu trabalhei com um projeto piloto em um dos primeiros servidores de streaming que era a base do QuickTime Streaming Server, chamava Darwin Streaming Server, né?
Aí, a caixinha do Netscape. Então, nessa época aí, você fazer essas coisas que a gente hoje faz com o pé nas costas e brincando, era um parto gigantesco. E a gente só conseguiu chegar onde a gente está hoje, não só por conta do open source, mas por causa de um outro pedacinho que é extremamente importante, que é a questão dos padrões abertos ou dos open standards. Eu tive a oportunidade de ajudar o Brasil a entender o que era o ODF e adotar o ODF, e acabou que eu me envolvi com o desenvolvimento do padrão ODF no âmbito internacional, na ISO, no OASE e depois aqui na BNT também. Então, não foi só o lado de software que mudou, o lado de você desenvolver os padrões de tecnologia em cima dos quais o software vai se comunicar e vai trocar informação, foi fundamental também. E isso permitiu um salto de qualidade nas interações humanas gigantescas. E é engraçado porque a maioria das pessoas não dava valor para nada disso. E agora a gente vê o efeito que tudo isso tem na pandemia, né? Vocês imaginam uma pandemia igual essa em 1990, em que telefone celular era coisa de milionário, em que você pagava telefone por minuto que você falava, e só rico tinha telefone dentro de casa. Por pulso. Tá certo? De 3 por pulso, exatamente. E assim, o mundo era outro, não existia comércio online, não tinha compra de comida remota, né? Assim, o nível de tecnologia é outro. O engraçado, até que eu entrei numa discussão muito interessante esses dias atrás, sobre a dificuldade hoje em dia da educação se adaptar à tecnologia. Nós temos amigos e amigas na comunidade open source que estudam esse assunto há 15 anos. Gente que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado em cima. Essas pessoas não eram aceitas na porta de seminários sobre educação, de conversa sobre educação e de discussão sobre educação. Era a pessoa que chegava e todo mundo falava, ih, lá vem a nerd chata. Ih, lá vem o nerd chato. Já passei. Vê o que as crianças estão passando hoje. Vê a dificuldade dos professores pelo fato de terem fechado os olhos e ignorado que a tecnologia existia e ter tido, não sei se falta de interesse, se preconceito, não sei explicar o que foi, né? Mas de olhar aquilo como se aquilo não fosse parte do mundo dele. Estão tendo que aprender na marra, estão tendo que aprender no guito e no chicote. Eu acho que eu sei explicar um pouco, sabe, Jomar? Assim, por ensinar já há um bom tempo. Conheci minha esposa ensinando. Minha esposa é professora também. O que acontece? Muitos professores, muitos profissionais da área da educação, eu não vou usar a palavra preconceito, que eu não acho que é a mais adequada, mas eles não acreditavam, e não acreditam, alguns ainda, que seria possível humanizar o processo de ensinar à distância. Por exemplo, eu estou ensinando aos meninos aqui desde março, que a gente está em aulas online. A nossa instituição, ela foi, eu acho que uma das primeiras do Brasil a responder. Tipo, o decreto saiu aqui numa quarta-feira, na sexta-feira eu estava dando aula, ministrando aula online, certo? Óbvio, tinha uma série de fatores que favoreceram isso acontecer. Já havia a presença do Google com o Classroom na instituição. Assim, dizer que foi um mar de flores seria leviano da minha parte, mas digamos que foi mais fluido. Mas mesmo assim, muitos profissionais da área da educação, por perderem alguns sensoriamentos, algumas capacidades sensoriais que existem dentro da sala de aula, e não entender, não compreender os sensoriamentos extras que ele ganha estando online, porque assim, ao mesmo tempo que eu perdi o olhar na face, os gestos, até aquela conversa entre um tema e outro oficial de sala de aula, tudo isso se perde, certo? A aula online, ela vira praticamente um monólogo, é meio que assim, todo mundo entra com a câmerazinha fechada, o microfone fechado, todo mundo é espectador, para não atrapalhar, só fala no momento educado. Interessante, isso foi uma etiqueta que pegou rápido, pelo menos na instituição da gente, tipo, virou uma regra. Porém, se perde uma série de sensoriamentos, se perde uma série de leituras humanas possíveis.
Porém, ganha outros. Eu tenho telemetria de tudo agora, sabe? Eu tenho telemetria de exercícios, eu tenho gráficos desses meninos mostrando quanto de desempenho cada área, cada um adquiriu. Eu consigo, por exemplo, indicar cada um daqui para um emprego, para uma oportunidade de trabalho, uma entrevista, sabendo exatamente quais são as capacidades de cada um, sabe? E outra, tendo a certeza que eu não vou me decepcionar. Sabe que o cara vai honrar a indicação. Porque existem, a gente ganha, né? A telemetria, a gente ganha, chama Learning Analytics, né? A análise do aprendizado. E isso deixa o professor com poderes diferentes. Perde, mas ganha, sabe? Aquela história. Não sou a favor que o ensino presencial acabe de uma vez por todas. Eu, particularmente, gosto ainda da relação humana. Só que eu acho que os encontros presenciais, eles vão ser ressignificados. Tipo, a gente só vai se encontrar quando realmente precisar, quando realmente tiver algo relevante para a gente fazer junto, entendeu? Você sabe que muita coisa que a galera está vivendo nessa pandemia, eu acho até engraçado de ver, porque, e esse é um outro ponto que eu acho importante, né? Por que se envolver num projeto open source? Por que eu vou perder o meu tempo para ir contribuir com um código open source? A primeira coisa que vocês vão aprender é trabalhar com gente do mundo inteiro. Com gente que não fala a tua língua, com gente que vai se esforçar para comunicar em você numa língua comum, tanto quanto você está se esforçando para comunicar com ele. E vocês vão aprender e ter contato com culturas completamente diferentes da nossa. Tem um livro que chama O Mundo é Plano, do Freeman, que é um jornalista, que é um livro que mudou minha vida, e eu li ele lá quando foi lançado, né? E ele mudou minha vida exatamente isso, não tem nada a ver com a Terra plana, tá? É coisa de maluco. É O Mundo é Plano, o livro, né? E ele já falava sobre os esteroides para essa evolução e para esse desenvolvimento e como a tecnologia estava servindo para transformar o mundo numa grande comunidade global. E hoje, eu comecei a trabalhar com open source lá atrás, foi o que mudou minha vida, e eu tô acostumado a trabalhar com isso há, sei lá, quase 20 anos. Então, é muito engraçado ver hoje gente falar assim, putz, eu não consigo trabalhar com desenvolvimento se eu não tiver com o meu time na mesma sala. Vocês acham que quem fez o Linux estava na mesma sala? Quem fez o servidor Apache estava na mesma sala? Quem desenvolveu um monte de projeto open source estava na mesma? Não estava. Esse meeting que a gente está falando. Mesmo sem ser open source. Mesmo sem ser então, a primeira coisa legal que a gente aprendeu com isso tudo, né? Trabalhando com open source, foi como é que você desenvolve coisas de forma global sem necessidade de presença, que é uma coisa que a galera não conseguiu ainda trazer para o mundo virtual, e ó que eu tô tentando pra cacete e não consegui ainda, fazer música direito, ao vivo. Ao vivo você não consegue ainda porque tem latência. Mas você consegue produzir. Eu estou produzindo música com a minha banda na base um grava um pedaço, manda pro outro, chega em casa, joga no computador, grava a guitarra em cima, manda de volta, eu regravo o baixo aqui, mando pro cara que grava a batera, depois volta para mim, eu junto tudo aqui, faço um solo, gravo um vocal em cima, e o resultado desse processo vai sair uma música. Ia ser mais gostoso se a gente estivesse no estúdio, etc. Talvez fosse, mas, quer dizer, com certeza seria, por causa do contato humano, etc, né? Mas aí tem um monte de porém. O primeiro porém é sincronicidade. A atividade tinha que ser síncrona. Então, vamos pro estúdio? Puta, sábado agora não dá, sábado no outro não dá. De repente, iterações que a gente faz agora em 10 dias online, a gente fosse levar 6 meses para fazer presencial, porque a gente ia ter essa dependência de estar todo mundo sentado junto. E agora é louco, porque o dia que a gente puder voltar para o estúdio, a gente pode pegar o que a gente produziu fora e tirar aquilo e ter uma outra experiência, e de repente usar aquele tempo, ao invés de trabalhar com produção, vamos criar um negócio novo, e agora a gente já sabe como cada um pode fazer. Então, um grava no sábado à tarde, um grava no domingo à noite, um grava no final do dia. A gente passou a se respeitar muito mais no seu momento de criação,
E eu tô ficando impressionado com o resultado do que está E saindo. as possibilidades são muito gigantes. Eu já fiz som E com a com as galera. possibilidades, e não tem mais aquele papo de não, tem que ter um puta computador ferrado. Tem um amigo meu que tá gravando com um computadorzinho velho com Linux. E Pois ele deu os pulos dele, ele nunca tinha feito isso na vida, ele tá dando os pulos dele, ele tá conseguindo fazer as gravações, fazer as coisas acontecerem. Então, isso vai começar a permear mais a área de criação. E quando a gente trabalha com colaboração, e principalmente com open source, a gente vai aprender a fazer isso com tecnologia. Você vai aprender a respeitar diversidade, que é uma palavrinha bonitinha, mas que na prática é difícil, porque você vai trabalhar com gente do mundo inteiro, você vai aprender a se comportar em público, porque uma lista de discussão, ela fica armazenada. Uma coisa é você ser escroto dentro de uma sala de aula, ou você ser escroto dentro de um bate-papo dentro do teu time. Outra coisa é você ser escroto numa lista de discussão que vai ficar armazenada para sempre. E daqui a 20 anos, isso eu falava quando eu mandei meu primeiro e-mail para uma lista de discussão de software livre, eu escrevi o e-mail e eu reli umas 25 vezes, um e-mail de 2 parágrafos, porque na hora que eu fui clicar no Enter ali, foi que eu me toquei que a partir daquele momento, aquilo estava indo para as redes e que talvez dali a 20 anos o meu filho ia encontrar aquele e-mail que eu escrevi, virar para mim e falar, pai, brincadeira que você escreveu isso aqui, não importa se eu estava sendo educado, evidente, né? Mas era um problema técnico que eu tinha identificado, né? Pai, mentira que você achava que isso aqui era desse jeito. Então, você tem um ambiente novo para aprender a se comportar. E o código aberto, o projeto open source, te permite isso, né? Naquela época lá atrás, porra, trocar projeto open source era complicado. A gente não tinha servidor, não tinha GitHub para você entrar lá e tá tudo bonito. Muito projeto open source, você tinha que entrar numa lista de e-mail, o cara te mandava um zip, você tinha que usar o seu fax modem de 56K, se você tivesse uma sorte danada, 2 dias esperar para passar meia-noite, né? Porque tinha um truque, galera, que era o seguinte: a Telecom aqui no Brasil funcionava assim: você pagava um impulso telefônico a cada X minutos, e esse impulso custava. E os minutos variavam ao longo do dia. E aí, o que a galera fez? A partir da meia-noite, se você fizesse uma ligação que durasse até às 6 da manhã do dia seguinte, era um impulso. Então, a minha geração, a da Derbal, a gente só ia fazer qualquer coisa na internet de responder e-mail, ler e-mail, etc., em geral, depois da meia-noite. E não é porque era gostoso ficar acordado até meia, é porque custava caro. Era viável, né? É porque era viável. É o que era viável economicamente para a gente. Você acredita que meu filho, Jomar, chegou para mim e disse assim: papai, a culpa de eu não conseguir dormir de noite direito hoje é sua. Eu fiz por quê? Eu disse por causa dos pulsos de telefone que você tem que ficar a madrugada todinha conectado na internet. Os seus hábitos noturnos passaram para mim. Ó, que picareta, bicho, dizer um negócio desse para mim. Meu filho. Isso que você falou aí de o meu filho vai ver o que eu escrevi lá atrás, eu também já vivi. Dele chegar aqui para mim, papai, eu encontrei um e-mail seu de 1990 alguma coisa que dizia isso, tal. Ou seja, realmente a gente escreve, a gente marca presença online para sempre. E aí levar o online muito a sério é muito importante para todo mundo, né? E para desenvolvimento de projeto acaba sendo um negócio muito legal, porque você vai aprender as principais práticas de desenvolvimento que você talvez levasse anos para aprender trabalhando dentro de uma empresa. Então, muita gente fala, que olha o que estão pedindo aqui para um dev júnior. A barra está muito alta. Não está não, amigo. Se o cara trabalhou em projeto open source, ele tira aquilo tudo ali de letra. E qual que é o melhor momento para você se envolver com o projeto open source? Onde vocês estão agora, na faculdade? Porque agora a vida pode estar complicada, mas ela vai ficar mais complicada depois. Depois vai ter boleto, vai ter financiamento da casa, vai ter menino correndo para lá e para cá, pedindo colo. Não vai dar mais tempo de fazer um monte de coisa que hoje em dia dá tempo de fazer. Então, se tem uma coisa que eu me arrependo é não ter me envolvido em projeto open source quando eu ainda estava na faculdade. Eu conheci o Linux quando eu ainda estava na faculdade e comecei a usar Linux lá. Mas o movimento open source cresceu e virou esse tamanho que ele tem hoje depois que eu já estava formado. Então, aí a pegada na vida foi outra, a diferença foi outra. E tem várias histórias assim de empresas que surgiram através de projetos open source e hoje são startups, hoje são empresas grandes e que começaram lá com 2 caras que se conheceram
contribuindo com o projeto XYZ. Eu conheço inúmeras histórias que começaram assim. Então, voltando ao que eu tinha falado da ZUP, Me explica uma coisa, Jomar. Qual é o negócio da ZUP? Como é que eu posso dizer? A área fim da ZUP. Qual o negócio dela? transformação digital. Transformação. Transformação digital, e foi isso que a ZUP fez todos esses anos, antes até de ser comprada. Então, eu não conhecia a ZUP antes até o começo desse ano, né? Mas, assim, a ZUP estava por trás, putz, cara, de tanta coisa que a gente usa no dia a dia, que eu fiquei impressionado de saber que uma empresa brasileira desenvolvia tudo aquilo e que a gente não conhecia. Porque o negócio dos caras era tecnologia mesmo, não é, não, sabe, não era o que normalmente as empresas de tecnologia fazem, né? Muita propaganda e pouca entrega. Era o inverso, né? Então, uma empresa que cresceu muito e estava por trás aí dos principais bancos do Brasil, das principais operadoras de telecom do Brasil, e, cara, de uma lista de produtos, site e serviço que a gente consome no Brasil hoje, que o que estava por trás daquilo ali eram tecnologias da ZUP. E conhecendo essas tecnologias, é de cair o queixo, ver como, de fato, se você tiver oportunidade de crescimento no que você está fazendo, é muito foda. Como você vai longe, né? Eu sei que vai soar muito ufanista e hoje em dia isso é perigoso aqui no Brasil, mas assim, os gringos sempre me perguntaram, por que você fala que o desenvolvedor brasileiro é diferente? Por que você fala que o desenvolvedor latino-americano é diferente, né? Eu tentei várias formas de explicar isso para gringo a minha vida inteira. A forma mais legal que eu consigo hoje é perguntar para eles assim, como você aperta parafuso na sua casa? E o gringo responde, eu tenho uma chave de fenda. Eu falei, no Brasil a gente tem faca. Se tiver uma chave de fenda, você vai apertar o parafuso com um pouco mais de segurança. Agora, cá entre nós, quem tem paciência quando tem que estar só aquela coxadinha no parafuso, quem tem paciência de ir lá, pegar a caixa, abrir, procurar a chave de fenda certa e vir apertar. A gente pega a primeira faca, a gente pega uma colher, a gente pega uma chave e quebra um galho ali. É isso, é criatividade. A gente acostumou a fazer muito no Brasil com muito pouco. E isso para software é fundamental. Então, uma conexão de internet, um computador velho e código open source, qualquer um pode virar o Facebook de amanhã, o Google de amanhã, etc. Mas o Facebook, o Google, a empresa XYZ tem aquela coisa que não é tão legal. Maravilha, irmão, vai lá, mete o pé, monta a tua e não erra onde esse cara errou. Assim que a gente vai botar o Brasil no mapa da tecnologia, fazendo e construindo. E o código aberto é para o mundo inteiro. Então, a capacidade de inovar que você que está me assistindo aí tem hoje é exatamente a mesma de um cara que está na China, na Índia, na Rússia, qualquer lugar do mundo. O software que lançaram hoje open source agora à tarde, que talvez vai ser a próxima coisa disruptiva, está acessível para você e para ele. Vai rodar no teu computador e no dele. Não depende mais do mundo falar até onde um brasileiro vai seguir na tecnologia. Depende de você. Quando eu me formei, não era assim. Você tinha que ter dinheiro para fazer o curso da empresa X, você tinha que trabalhar numa empresa que tivesse dinheiro para comprar a licença do software Y, para você poder abrir uma IDE e desenvolver um software. Hoje, com qualquer máquina Linux e qualquer editor de texto, você já sai fazendo coisa do primeiro dia. Então, eu acho que esses 20 anos trabalhando com open source, com tecnologia aberta, etc., para mim, a grande coisa gostosa que eu gosto de ver é a quantidade de pessoas que eu vi mudar a vida por conta do resultado desse trabalho que eu fiz, que o Aderbal fez e que muita gente deu a cara a tapa, e a gente sabe o que custou isso pessoalmente para a gente sabe o que custou isso financeiramente para a gente também, porque não foi nada de graça. Teve a parte legal de tomar cerveja e fazer risada, mas teve muita noite chorando na hora de tomar banho, por N motivos, né? Fizemos muito amigo, mas fizemos muito inimigo. Tivemos muita gente apoiando, mas tivemos muita gente lutando contra. E a gente passou por tudo isso, e a hora que eu olho para trás hoje e vejo a quantidade de vida que a gente conseguiu mudar, a quantidade de história que a gente conseguiu mudar, a quantidade de gente que podia ser vaporzinho de favela hoje e que é diretor de TI, é diretor de empresa de software, isso para mim não tem preço nenhum. Então, a discussão de se é permissivo, se é GNU, se é... Cara, isso para mim é passado.
eu sempre falo para a galera mais velha do software livre, né? Eu acho que a pior coisa na vida de uma pessoa que luta é não saber reconhecer em que momento ela ganhou uma batalha. Ela pode começar outra, mas é extremamente importante você olhar e falar, essa aqui tá ganha. Acabou? Qual que é a próxima? Ah, a próxima é ajudar a formar criança carente. Vamos embora, vamos focar energia naquilo e não ficar discutindo a picuinha do trequinho, do negocinho que tinha lá atrás. Então, muito amigo do open source das antigas ainda não sacou que a gente ganhou a história, que a TV da casa dele hoje roda Linux, que o roteador internet roda Linux, que a geladeira tem Linux, e que tem Linux em tudo quanto é canto, e que não é mais hora de ficar falando do Linux. É o seguinte, como é que a gente vai usar esse monte de coisa para mudar a vida das pessoas? E vamos focar energia nisso. Então, é um pouco do que eu pude aprender nesses 20 anos, é o que eu tenho tentado fazer nos últimos anos, com difusão de tecnologia. Passei 8 anos como evangelista da Intel para a América Latina, tive a oportunidade de falar em tudo quanto é canto que vocês puderem imaginar, desde lugar extremamente chique até lugar extremamente pobre, e poder compartilhar isso com as pessoas. Assim, nada me dá mais prazer do que ver o olho do outro brilhando quando você apresenta uma tecnologia nova para ele e ele se apropria daquilo. E ele faz assim, e ele descobre que o sonho dele é possível. Que basta ter dedicação, basta estudar, basta se interessar e basta ir atrás. Então, a dica que eu queria deixar para vocês é: se envolvam com projetos open source, aprendam até o limite onde vocês quiserem aprender, porque é isso que o open source te permite. Você não é obrigado a descer no bit, no byte, no processador, mas você também não é obrigado a ser só um usuário de uma tecnologia. Você pode entender como ela funciona, se apropriar disso. E a gente não vai botar o Brasil no mapa da tecnologia mundial se não forem vocês comprarem esse desafio, meter a mão na massa, estudar e levar a sério. Mas a Índia, mais a China, mais não sei o que lá, eles fizeram a lição de casa deles. A gente tem que fazer a nossa. Isso não vai depender do Aderbal, não vai depender de mim, não vai depender da ZUP, não vai depender de nenhum empresário no Brasil e muito menos de governante. Isso vai depender de cada um de vocês acordar de manhã, olhar no espelho bem dentro do seu olho e repetir uma frase do Gandhi que eu usei para mudar a minha vida num monte de momento difícil que eu passei, que é a seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso não importa se é na tecnologia, se é na política, se é na economia, se é na sociedade, se é no teu comportamento. É simples. Não se preocupa com o que os outros estão fazendo. Faça o que você quer ver no mundo. Se todo mundo fizesse isso, a gente estava em outro planeta, não tinha pandemia e a coisa estava linda, bonita acontecendo. Boa, Jomar. Quando o Jomar se referiu que antigamente a gente precisava da empresa que tinha a licença do software e tal, por exemplo, para fazer aquela brincadeira do OpenCV que eu estava fazendo agora há pouco, você tinha que ter um computador gigantesco, provavelmente da SGI, com um bichão desse aqui, ó, um Unixão desse aqui rodando nele. Só essa caixinha aqui eu acho que dava para comprar uma caminhonete, né? Não, Jomar? Só a parte da licença do sistema do supercomputador já valeria. Então, assim, hoje há muito mais acesso a tecnologias, a recursos e a criatividade. Eu insisti muito isso ao longo desse semestre. Primeiro, que todo mundo tivesse a curiosidade de conhecer o Linux. A Microsoft, Jomar, tem uma política muito agressiva com relação aos centros de ensino superior. Eles chegam dando as licenças de tudo e justificando que o que eles apresentam como solução é o mercado, sacou? O Visual Code, o .NET é o mercado. E a gente fica restrito a essa visão. Então, a minha tentativa é de trazer uma visão ampla, que existe um ecossistema aberto, amplo, que é possível se maturar dentro desse ecossistema. Já contei para o pessoal a minha trajetória como consultor de organismos internacionais em projeto de reestruturação de software livre, ou seja, sempre foi
o meu foco profissional, a minha iniciativa com a Educatux, justamente para que todos eles tenham a visão que qualquer um pode dar o próximo pontapé, como você disse aí. Qualquer um pode ser o próximo da fila de um grande negócio. Óbvio, eu até brinco com os meninos assim, eu digo, ó, quem tem que ensinar ética para vocês é o professor de ética, eu vou ensinar como é que as coisas funcionam. Mas sempre com muita ética, a gente precisa ter valores humanos envolvidos nisso aí. Inclusive tem um módulo dessa disciplina que é aquela parte de interação homem-máquina. Essa disciplina que a gente está aqui é a disciplina de sistemas operacionais e, na sequência, a disciplina de sistemas em tempo real embarcadas, ou seja, são bem correlacionadas às disciplinas. E, na minha visão, são duas disciplinas fundamentais para o entendimento da ciência da computação e também para aguçar a criatividade, para criar, para tirar da casca. Tipo, crie seu Linux, crie sua distribuição, faça os esforços que você puder para entender. Nem que para entender, às vezes, a gente tem que desmontar tudo e montar de novo, né? Para ver como é que é. Isso é uma técnica que eu gosto nos meus autoestudos, né? No meu autodidatismo, que eu desconstruo e construo de novo para poder ver de fora, amplo, e aí poder dizer assim, não, isso aqui eu gostaria que fosse assim, isso aqui eu gostaria que fosse assim. Então, esse exercício mental, que não vale só para sistemas operacionais, não vale só para programação, acho que vale... É o pensamento de engenheiro, que o Creteu falou na aula passada, né? Tenham pensamentos de engenheiros, de pessoas criativas, de criação, que vai dar certo e vai para frente. João, eu tenho uma pergunta para fazer. Não, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe como é que o Linux nasceu? Conta aí. O Linux nasceu porque na Universidade de Helsinki, acho que era Helsinki, né? Na Finlândia, onde o Linus Torvalds estudava, eu não lembro se ele teve aula direta ou não com o Tannenbaum, ou foi baseado no livro do Tannenbaum sobre sistemas operacionais. E lá dentro tinha um kernel de sistema operacional chamado Minix. E o Linux resolveu implementar um kernel de sistema operacional baseado naqueles conhecimentos lá e no que ele tinha aprendido com o livro do Tannenbaum. Olha a diferença e olha onde ele chegou. Eu, na década de 90, fiz engenharia numa das melhores universidades de engenharia do Brasil. A minha aula de sistemas operacionais foi o Windows. E quando o professor falou que ele ia dar aula de Windows NT em sistemas operacionais, eu falei, você está de brincadeira, a gente devia estudar o livro do Tannenbaum. Ele falou, então você compra o livro do Tannenbaum e estuda. E ponto. Então, o quão limitada a minha turma de engenharia foi com o sistema operacional se dependesse da universidade, foi ali. Imagina se eu tivesse estudado, se minha turma inteira, e se a universidade já naquela época tivesse trabalhado em fundamento de sistema operacional. E eu tivesse condição de chegar em casa e brincar com o kernel. E entender como cada módulo daquele funcionava. E olhar como é que é feita a limpeza de memória, como é que é feito o tratamento de interrupção na época que eu estava estudando microprocessador. A coisa teria sido completamente diferente. Eu fui ligar um ponto com o outro e ter acesso a essas coisas 10 anos depois, quase. Aí, já não dava mais tempo de eu ficar brincando de travar CPU, mexendo com código em assembler e esse tipo de coisa. Então, a experiência de você conhecer de fato tecnologia na universidade, para mim, ela é fundamental. E a universidade tem que ensinar a pessoa duas coisas. Primeiro, os fundamentos da tecnologia. E segundo, que acho que a pandemia está ensinando para todo mundo, é aprender a aprender. Porque quem aprendeu a aprender, vai aprender a vida inteira. Nunca vai conseguir parar. Eu não me vejo 3 meses, 2 meses sem estudar. Impossível. Isso desde que eu tenho, sei lá, desde que eu comecei, eu denunciei a idade, porque o meu primeiro PC, eu comecei em 1986. Daquele dia em diante, eu falei, a minha vida é outra, eu nunca mais vou parar de estudar, e não vou mesmo. Não dá. Hoje você tem Udemy da vida, em que você tem dificuldade de estudar alguma coisa, você compra um curso de R$25. Eu comprei essa semana um curso fodido
de uma tecnologia de cloud que eu estou querendo aprender faz tempo. Eu já tinha tentado através de tutorial, tinha tentado através de vídeo do YouTube. Apareceu uma oferta de um curso do Udemy de R$ 25. Eu não acreditei o preço que eu paguei. Sei lá, já fiz 2 módulos do curso, já vale pelo menos uns 10 mil só o que eu aprendi ali. E eu paguei R$ 25. Detalhe, eu estou assistindo essas aulas no momento durante o dia que eu paro. Acabei de almoçar, não quero ver notícia ruim no jornal, eu vou lá ver 20 minutos de vídeo, eu assisto mais um módulo. Então, um monte de desculpa que a nossa geração até tinha, de a biblioteca ficar longe, eu não sei porque não chegou em mim essa informação, eu não tenho esse software, eu não consigo fazer isso, fazer aquilo, isso aí acabou. Acabou. Nossa geração talvez até tivesse como dessas desculpas, né? A de vocês não vai mais ter, e sabe quem vai cobrar isso de vocês? Os filhos de vocês, que vão ver que vocês tiveram toda essa oportunidade, esse monte de coisa, e ficar fazendo meme no Twitter. Eu adoro meme do Twitter, tá? Mas tem que fazer coisa mais interessante que meme do Twitter. TikTok. Agora... perguntaram aqui, o Felipe perguntou se o GitHub é um lugar legal para ver projeto open source. Se é um puta lugar legal para ver projeto open source. Agora, como é que funciona assim, o relacionamento com o projeto open source, que eu recomendo a experiência, né? Igual quando eu trabalhei com robótica, com Maker e tal. Tenta conhecer e entender o software que você usa no dia a dia. Com certeza vai ter um open source no meio da história. Então tem projeto mais complicado, menos complicado, e aí você vai descobrir um monte de coisa que você pode ajudar um projeto open source reportando bug. Encontrei um defeito aqui. Puta merda, software nojento do caramba. Não. Vai lá na página do GitHub do projeto, vai ter issue lá. Entra lá e cadastra. Galera, tava fazendo isso aqui assim, assado, ó, pum, travou. Essa informação pode ser valiosíssima para quem está desenvolvendo do outro lado. Porque pode ser que você seja o 20º. Outra, vai procurar solução para aquilo num fórum, vai ver o que a galera fez, de repente você, pum, fez. O meu funcionou. Escreve lá. Porque amanhã, uma outra pessoa, que pode ser você mesmo, pode ser o teu filho, teu pai, teu irmão, teu amigo, vai ter o mesmo problema. E ele vai lá. Essas duas coisas que parecem ridículas, é uma forma de contribuir, e muito, com uma comunidade open source. Agora, agora eu fiquei curioso. Por que deu esse bug aqui? Vai lá e olha o código. Tenta entender. Não estou conseguindo entender porque eu não conheço linguagem XYZ. Você quer um jeito melhor que aprender uma linguagem nova do que pegar um treco para desenvolver nela? Eu não consigo. Se tem duas coisas que eu só sei fazer quando eu arrumo encrenca, é estudar um assunto novo, né? Dica minha, sabe como é que eu faço quando eu quero aprender uma coisa nova? Eu vejo um evento que vai ter, que dá para eu mandar uma palestra daquela coisa nova que eu quero estudar. Eu dou uma pincelada geral e penso o que eu gostaria de falar naquela data e eu mando a palestra para o evento. Às vezes não passa. Às vezes a galera aprova a palestra. E aí, meu amigo, eu tenho o dia e a hora que eu vou ter que subir em cima de um palco e dar uma aula daquilo que eu ainda não aprendi. Aí pronto. Eu tenho uma timeline, eu tenho um dia final, e aí eu tenho que pular para cima daquele assunto e levar aquilo ali muito a sério. E foi assim que eu fui aprendendo as coisas ao longo dos últimos anos. Então, tem coisa que a gente aprende porque precisa no dia a dia, e a parte mais legal para mim do aprendizado, e isso vale para tecnologia, vale para idioma, para língua, aprenda antes de precisar. Porque aprender na maciota, de boa, hoje eu não estou afim, etc., costuma ser muito menos traumático do que você ter data para aprender coisa. Tá? Eu tenho um amigo que entrou em multinacional e falaram, olha, você fala inglês bem, mas seu espanhol é fraco. Então, em X meses, você tem que estar melhor nisso. Ele cagou. Não vou usar, não vou. Deu X meses, simplesmente arrumaram um evento para ele num país que falava espanhol, meteram o cara no avião, mas eu não sei o que é lá. Pô, mas você teve 6 meses. Se vira. Em 4 semanas o bicho estava cantando lá com o karate, que parecia que era nativo. Entendeu? Agora, para fazer aquilo, ele estava num momento profissional complicado, pessoal complicado, ele teve que colocar tudo isso na gaveta e falar, agora lascou. Lascou. Então, aprendam antes de precisar. Massa, João Mar. João Mar, deixa eu fazer uma pergunta.
Você deve ter acompanhado que nas últimas semanas aí a Apple abandonou a arquitetura PC e foi para a arquitetura ARM. Você acha que isso é uma tendência no mercado de microcomputadores ou não vai dar em nada? Cara, na verdade eles anunciaram que vão fazer isso uma transição de 2 anos, né? Isso. Eu acho que o grande desafio para a Apple conseguir fazer essa transição não é, não depende deles, depende do ecossistema de desenvolvimento de aplicação. Porque se o ecossistema de software não comprar essa transição ou não conseguir se adaptar em tempo suficiente, a coisa não vai ser tão simples assim quanto parece. Segundo, como é que eles vão fazer para tratar a compatibilidade binária no futuro? Quando a Intel entrou no mercado de mobile, de smartphone, uma das coisas que foi muito complicado, e que para mim foi o ponto principal em que a empresa foi obrigada a rever o que estava fazendo, foi que para que você pudesse ter uma boa performance dos aplicativos nos celulares com Atom, eles tinham que ser compilados para x86. Existia lá uma tecnologia que eventualmente você conseguia rodar uma aplicação que não fosse utilizada, mas você pagava o preço do celular esquentar e consumir muita bateria, e não tem a mesma performance. E aí, muitas vezes a aplicação não é só a questão da compilação, porque a compilação traz um problema que é a distribuição do binário duplo. Então, se eu tinha um aplicativo que ocupava 10 mega compilado só para ARM, né, fazendo conta de padeiro bem básica, ele vai virar 20 mega na hora que eu tiver que entregar na loja 2 binários dentro, um binário x86 e um binário ARM. Na hora que o usuário baixava para a máquina dele olhava qual dos dois ia usar e jogava o outro fora. Mas aí já foi o plano 3G do cara, já foi baixar aplicativo, etc. E quando é aplicação tradicional, trivial, tudo bem. Mas muitas aplicações sofrem otimizações para o hardware que você está usando, né? Por quê? Qualquer um de nós aqui, se baixou um aplicativo para o celular que é legal pra caramba, mas usou ele meia hora, a bateria vai embora, eu duvido que vocês vão continuar usando o treco. Eu não uso, pelo menos. Abri um aplicativo, ele pode ser a coisa mais legal do mundo. Ele fritou minha bateria em 20 minutos, eu desinstalo, eu não quero nem saber, ele pode fazer o que for. A não ser que seja um negócio que vai salvar minha vida, né? Que não vem ao caso. Então, o grau de otimização das aplicações, normalmente, ele tem que ser muito alto. E aí, é muito complicado o ecossistema de software fazer essas otimizações para todas as plataformas. A gente já tem a dificuldade de sistema operacional e a gente tem essa dificuldade de plataforma. Por outro lado, o fato deles usarem ARM também nos notebooks e nos computadores, eu não sei como é que vai ser para desktop, porque aparentemente acho que eles falaram de notebook, né? É porque eles unificam o ecossistema de desenvolvimento de aplicação com o que eles têm hoje já para o iPad e para o iPhone. Então, em tese, grande parte dessas aplicações desenvolvidas para iPad e para iPhone vão trabalhar bem dentro desse novo Mac. Agora, existem aplicações que o conjunto de funcionalidades e o grau de otimização é completamente diferente, e existem aplicações que são específicas para notebook e desktop. O quanto o mercado está disposto a tirar dinheiro do bolso para investir nisso, e a hora que a gente olha, a Apple tem uma fatia de mercado, mas se você olha o todo da indústria de PCs ou da indústria de computadores móveis, essa fatia não é tão significativa. Precisa ver com que incentivos eles vão dar para que o ecossistema inteiro se adeque e se adapte a isso. E eu acho que hoje o desafio deles maior é esse: como migrar um ecossistema de desenvolvimento de aplicação de uma arquitetura para outra. Na abertura do evento da semana passada, fizeram uma pergunta parecida para o Linus. E uma das coisas que ele falou, que eu achei interessante, é a seguinte: o desenvolvedor normalmente se especializa em otimizar aplicações para a plataforma que ele usa no momento do desenvolvimento. Então, uma das coisas que torna difícil você aprender a otimizar aplicativo para celular hoje é porque você está no x86, você está fazendo um cross-compiling, e para uma série de coisas que você faz de otimização, você vai ter que ter o celular do lado. Então, o ciclo de compilei, vou fazer um teste, vou usar medida, vou tomar uma série de medidas de performance para ver o que eu vou mexer depois, ele é um ciclo longo, e é um ciclo muitas vezes chato. A partir do momento que eu puder fazer isso na minha própria máquina, e ela é ARM, e o código já está em ARM, eu vou encurtar esse ciclo de desenvolvimento e otimização. Eu não tinha pensado nessa história, e a hora que o Linus falou,
fez sentido para mim. Faz E aí ele deu exemplo lá, ele deu exemplo do PowerPC, deu exemplo de RISC, né? Que tinha esse mesmo grau de dificuldade. Então você usava um x86 para fazer o desenvolvimento, você tinha que fazer o cross-compiling, transferir o código para outra plataforma, rodar esse código lá, coletar a medida de performance, trazer essa medida de volta, comparar com o código que você tinha do antes e do depois, entender onde está o gargalo e começar tudo outra vez. Né? Quem já desenvolveu aplicativo aí para Android, para iOS, sabe que é meio chatinho essa história, você fazer isso 5, 6 vezes, sei lá, 3 vezes num dia, é um negócio que é meio chato. Você fazer isso 200 vezes num dia, realmente enche o saco. Então, tem esse outro desafio, não sei qual vai ser o futuro dessa disputa, mas eu acho que software vai ter um papel fundamental nisso tudo. Eu vi alguns gaps aí, alguns problemas, sabe, Jomar? Por exemplo, eu trabalhei no CNPq um tempo. Quando você vê os tops de linhas das pesquisas no Brasil, tá, o pessoal que, tanto da matemática, da física, tá, é todo mundo com um MacBook na mão, sacou? Ou com um computador da Apple no laboratório. E a gente sabe que, por exemplo, Python, aí tem o TensorFlow, aí vai ter a camada de GPU. Eu vi que a Apple não vai querer papo nem com a NVIDIA, nem com a Radeon, nas GPUs desses SoCs que ela está propondo, né, que é o Silicon, né, o nome do SoC deles. Então, assim, eu fico pensando que vai ter muita camada para abstrair no meio disso tudo. Como é que o código que essa galera que gera na academia, por exemplo, vai rodar no meu Dell aqui, sacou? Com GPU da NVIDIA e tal, e o CUDA e tal, e o ecossistema Apple vai ficar totalmente alheio a isso, sacou? Ao OpenVINO. Quer dizer, será que a Apple vai... Não, a gente mesmo vai bancar nosso ecossistema com essas tecnologias, ou vamos fazer nós mesmos o porte, que eles são especialistas nisso, né? Eles, quando ninguém quer mexer com aquilo ali, eles vão e bancam. Quando foi para eles saírem do GCC, quando eles saíram do PowerPC para a plataforma Intel, eles desenvolveram... teve 3 momentos da migração, né? Eu sei que um deles foi a mudança para o Seleng, compilador Seleng. E eles conseguiram. O ecossistema Apple, hoje, é o mais perto que tu consegue ter de um desktop, de uma máquina de uso pessoal, de um Linux que você poderia ter fora do ecossistema open source, né? Óbvio, eles bebem muito do open source, fazem as adaptações, mas eu fiquei pensando nisso, nossa, tem um monte de pesquisador aí que está realizando um monte de pesquisa usando notebooks da Apple. A Apple muda a arquitetura, quer dizer, muda... o código desses caras vai se aproveitar em outros ecossistemas? Como é que isso vai ser, né? Então, assim, muita coisa de cloud já abstraiu isso, né? A Intel vai lançar GPU. Eu vi. A Intel vai entrar no mercado de GPU, né? Também vai ter um monte de desafios com isso, né? No fundo é o seguinte, para a gente conseguir manter a lei de Moore funcionando, como sociedade, como indústria, etc., a gente está começando a chegar no limite do átomo de silício. Não vai demorar. Então, o que acontece é que o ganho na capacidade de processamento vai começar a vir de outras coisas que não ficar dobrando a densidade de transistor. E sim, trabalhar num contínuo computacional, e o desafio é como fazer o código rodar em tudo isso. Então, pegando o exemplo do OpenVINO da Intel, você faz um código, eu escrevia código em Python para o OpenVINO, eu rodava o código numa GPU Intel, que tem dentro dos processadores hoje, numa CPU Intel, numa FPGA Intel, e no Movidius, que é uma VPU, que é aquele chipzinho que só faz processamento disso. E era exatamente o mesmo código em Python. Isso só era possível porque foi desenvolvida uma infraestrutura, que a Intel chama hoje de One API, que conseguia fazer essa adaptação de acordo, é um projeto open source também, pelo menos um pedaço, né? Conseguia fazer essa adequação ao hardware. Então, qual que era o melhor? Eu preciso de um Movidius para trabalhar com inteligência artificial?
Se você está num desktop ou no servidor, não. Se você está num drone, sim. Que é o que os drones da... Esqueci a marca famosa de drone lá, mas o drone mais bonitão que tem hoje tem a VPU do Movidius dentro para fazer coisa como você ir para a praia, te marcar no drone e falar para ele, me segue, sair correndo na praia, o drone sai voando atrás de você. Só dá para fazer isso porque tem um chipzinho lá dentro que consome menos de 1 watt e que consegue processar uma rede neural e com isso corrigir a coordenada por onde o drone está se movimentando. Então existe essa história de como é que a gente vai redistribuir o processamento ao longo dos tipos diferentes, né? A Intel chama isso de, acho que é XPU, né? Não importa se é V, G, F, enfim, o que é o hardware que está ali, né? Por outro lado, você tem um paradigma de desenvolvimento de microserviço, desenvolvimento de cloud hoje, que ele também abstrai o hardware. Hoje, se qualquer um de vocês entrar num site chamado Colab do Google, colab.google.com, vocês vão ganhar um Jupyter Notebook ali, você vai escrever um código em Python que está cheio de código de exemplo ponto de inteligência artificial, você vai mandar rodar o código, e é animal porque você clica numa caixinha assim, ó, dentro do seu navegador, sem instalar um software na tua máquina, você clica numa caixinha e você fala, agora roda para mim na CPU, roda para mim na GPU, roda para mim na TPU, que é um negócio específico do Google. E lá por trás do capô, aquele teu código está sendo adaptado para rodar nesse software inteiro. Quando você olha o tipo de programação usando um treco da AWS chamado Lambda, a coisa fica mais bizarra ainda, né? Eu desenvolvi para estudar um skill para Alexa. Eu tenho Alexa aqui e eu desenvolvi um skill para Alexa para estudar. E é uma coisa de maluco, porque além de ter toda uma API, uma série de coisas para fazer reconhecimento de fala em português, para se comunicar, etc., basicamente, do ponto de vista de software, o que você faz é interceptar uma frase que alguém falou e chamar uma função, que é um lambda, que vai processar aquilo e fazer alguma coisa, e dar um retorno. Tá? Esse modelo de programação com lambda é maluco, porque você implementa aquilo e você não tem que parar para pensar se você vai ter uma chamada por minuto ou 1 milhão de chamadas por minuto, porque a infraestrutura de software que está atrás vai ser elástico o suficiente para comportar isso. Se a gente fosse fazer isso do jeito antigo, eu tinha que ter um servidor, que eu ia ter que cuidar daquele stack inteiro para processar essa função. E eu ia ter que ter um cara sentado o dia inteiro olhando para a tela daquele servidor lá e falando, eita, que a memória e a CPU foi pro saco, eu preciso levantar uma segunda máquina. E para eu poder fazer isso, eu ia ter que ter um load balancer na frente. Então, percebe a quantidade de investimento que eu ia ter que ficar tendo o tempo inteiro para simplesmente fazer uma brincadeira, para a Alexa cantar uma piada ou falar alguma coisa aqui para mim dentro da minha casa. Então, o lado positivo desses desafios todos é que o software está começando a abstrair muita coisa de tudo isso que a gente vê em hardware. Então, Software Defined Networks virtualiza hoje através de software, infraestrutura de rede, que a gente tinha que ficar passando embaixo da mesa, passando o cabo e fazendo um monte de coisa até pouco tempo atrás. A utilização de Lambda, que é o caso que a AWS faz, permite isso. Serviços de mensageria, como Kafka. Aliás, quem tiver amanhã à noite afim, não precisa matar a aula do Aderbal, vai ficar gravado. A gente vai ter um programa na ZUP com um cara do Confluent, se não me engano, o Ricardo, que ele vai falar de Kafka e mensageria, vai ser um negócio bem legal, né? É projeto open source, e tem empresa por trás, etc. E hoje eu tenho uma infraestrutura de mensageria em que eu pego qualquer aplicação que eu tenho, jogo uma mensagem nesse bus de comunicação, consumo essa mensagem dentro de qualquer aplicação e devolvo o resultado por ela. É um jeito diferente de pensar software. O que tem nesse meio aqui do caminho, se é rede, se é cabo, se é 3G, se é 4G, se é Wi-Fi, se é ARM, se é GPU, se é VPU, se é... Eu não me preocupo mais com essas coisas. Então, essa camada de software que é open source, na base, a maior parte disso tudo são tecnologias open source e projetos open source, são esses open cores que eu mencionei antes, né? Não fala assim não, Jomar, senão esses meninos não vão querer estudar mais, Jomar. Tem que se importar da base, tem que se importar da base. Não, eu entendi o conceito, a abstração é muito importante, pessoal, mas sistema operacional também é importante. Arquitetura não, e é o seguinte, quem não entender um sistema operacional, quem não entender arquitetura de informação, quem não entender estrutura de dados,
Quem não entender sistema de informação e sistema embarcado, simplesmente não vai conseguir botar nada disso para funcionar além do how-to do Stack Overflow. E deixa eu só contar uma coisa para vocês. Já tem projeto open source de inteligência artificial que você escreve o nome de uma função que você quer. Você aperta o Enter, o software vai no Stack Overflow e te traz o código. Deixa eu repetir. Eu quero comparar 2 números em Java. Eu aperto o Enter, o Stack Overflow traz o código em Java. E é só rodar. Eu mandei uma matéria para eles ontem com um exemplo disso. Aquele Felipe fez uma demonstração de uma que não foi exatamente essa do Google, não. Mas ele fez uma demonstração no canal do YouTube dele, bem bizarra. Você só escreve comentário. O Cabelo fazia isso no palco. Ele faz isso no palco. Faz no palco. Ele sobe no palco, começa a escrever no comentário, vai dando enter, o software vai baixando o código. Então, se a galera tá achando, não, vou fazer faculdade aqui, Stack Overflow vai salvar a minha vida, não vai, bicho. Não vai porque um robô vai te substituir. Então, se você não quer tomar um rodo de um robozinho em Python, mal escrito, você tem que conhecer esses fundamentos todos, porque esse é o desafio. Então, eu acho que, e foi bom que você falou isso, né? É o drawback da história, né? A gente vê esse monte de facilidade hoje e acha que não precisa conhecer a base, e é o contrário. Para você entender o que está acontecendo e ser capaz de bolar um treco desse, tem que ter fundamento muito forte. Vê a dificuldade que a galera tem hoje para trabalhar com microserviço, porque todo mundo, na hora que vai escrever software, pensa monolito, porque quer resolver o problema de uma vez só. Quando você vai trabalhar com microserviço, você vai ter que quebrar o teu problema em milhões de problemas pequenininhos, descobrir como é que você vai botar todos eles para conversar, e isso aí é arquitetura de sistemas, é tudo isso que eu mencionei. Então, quem não entender de tecnologia de verdade, daqui a 5, 10 anos, é bom que saiba fazer um bom cachorro-quente, ou cozinhe bem, né? Pode, sei lá, fazer um Masterchef, uma parada dessa. Meu contador uma vez me ligou, foi bem assim, Aderbal, eu vou fechar o escritório e vou abrir um salão, um barbeiro. Eu fiz, um barbeiro? Você é um contador excelente, como é que você diz um negócio desse? Ele disse, Aderbal, é porque a tecnologia vai dominar tudo. Hoje ele já pensa diferente, hoje ele já tem uma visão de adaptação, se modernizou. Mas a tecnologia vai dominar tudo, tal. Eu digo, e por que barbeiros? Me explica por que ele fez. Cara, porque é a única profissão que não vai acabar. Eu disse aí, até um chinês inventar um capacete que vai mandar uns lasers muito doidos na tua cabeça, que vai tirar o capacete, teu cabelo vai estar lá, só com cheirinho de queimado, mas vai estar bem cortado. Olha o meu. O meu foi a máquina 4, cara. Me irritei com a pandemia, não queria ficar indo em salão arriscando vida, que tem uns doidos aqui atendendo, meti a máquina. Problema resolvido. Tem umas coisas que a hora que essa pandemia passar, eu duvido que as pessoas vão voltar atrás. Eu duvido que a galera vai parar de comprar online. Não eu duvido que a galera vai parar de pedir comida. Não vai. Porque querendo ou não, ir no restaurante é gostoso. Mas todo dia, toda hora, não é não. Não sei se as pessoas vão usar o shopping para a mesma coisa que usavam antes. Eu acho que as pessoas vão procurar os bons professores também online. Tipo, tu quer me dar uma aula particular, Derbal? Bora, tal. Tu quer me ensinar rede, que é a minha área de paixão? Quer ensinar segurança, que é outra área de paixão, sacou? Então, assim, a tendência e até o papel da escola, né, cara? De ir para a escola para trocar experiência é o que eu fazia. Eu estudava em casa na faculdade, eu ia para a escola para trocar experiência. Eu ia para a escola para bater papo, para mostrar o que eu estava estudando para o professor, para fazer um projeto, para fazer uma coisa desse tipo. Então, a gente fez um balanço muito legal. Essa disciplina, a gente tem 2 aulas por semana. Essa é a última aula da disciplina, a última da última da última. Foi ótimo que você pôde estar com a gente. O Cabelo está na pendência, disse que vai ver se até sexta-feira a gente consegue organizar alguma coisa. Se não conseguir, fica para o semestre que vem. Mas vocês vão adorar quando chegar a vez do Cabelo também, pessoal. E aí a gente parou para fazer um balanço sobre a disciplina, né? E você, em um determinado momento aí, você colocou que aprendeu sistemas operacionais com Windows. E aí, tipo, para você ter ideia, a gente gastou, acho que uns 30 minutos da aula antes de ontem, fazendo balanço. E os meninos lembrando para mim coisas que eu ensinei, ensinamentos que eu passei para eles, tipo recuperação de arquivos apagados em diferentes sistemas de arquivos, recuperação de arquivos apagados em bloco, Linux,
desde quebrar a senha do sistema que a gente pegou um laboratório que a gente não sabia a senha, até como é que eu construo o EducaTools, qual é o processo que eu submeto para a criação do EducaTools. Então, assim, foi muita coisa, velho. E quando a gente começou a listar, até eu disse, nossa, eu me lembrava de uma parte, não lembrava de tudo. E aí, pessoal, isso é bom para vocês verem como a gente tentou, num esforço gigantesco, de tornar a disciplina alinhada, não só às expectativas de mercado, mas a expectativa da área, que é ciências da computação. Nós somos cientistas da computação. As camadas de abstrações, elas existem. A gente viu a Amazon, aqui a gente viu a AWS, criei uma conta com o pessoal, subimos instância para ver como é que funciona também, para ver como é que está sendo consumido sistemas operacionais pela nuvem. Então, assim, essas camadas são importantes, elas ajudam, mas ela abstrai bastante coisas, mas é importante a gente conhecer, porque na hora que o pepino pega fogo, é esse conhecimento dessas camadas que vai permitir a capacidade de resolver os problemas, né? E Jomar, velho, assim, faz umas considerações finais, assim, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Jomar, a hora é essa. E assim, foi uma honra ter. Eu vou. Cara, foi um prazer. Eu vou deixar o meu contato em rede social aqui, ó. É só me procurar. Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Quem quiser depois bater papo, trocar ideia, falar de carreira, falar de futuro, etc., é só olhar lá. Quem tiver interesse sobre o projeto Open Source da ZUP, o site eu falei, né? opensource.zup.com.br. E quem tiver interesse em trabalhar na ZUP, a gente está contratando pra caramba no meio dessa pandemia, no meio dessa bagunça toda, pra galera trabalhar tudo remoto, tá? Então, quem estiver procurando oportunidade aí, pode entrar lá no site, pode divulgar para o amigo, para o colega que conhecesse, não importa onde o cara tá, vale a pena conhecer. Então, foi um prazerzão participar aí. Preciso correr, que estão me chamando aqui também. Beleza, João. E a grande vantagem é que o trânsito que eu vou pegar para ir jantar agora é passar pela porta, né? Diferente do jeito antigo. A tecnologia veio para isso. Um abração, meu irmão. E até a próxima. Um abração, cara. Valeu, galera. Um abraço aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau.